Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel. Há 29 anos ajudando você a enxergar além. Nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de todas as quartas-feiras a Thalita Toso. Ela é nutricionista e a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que rende muita conversa, Thalita. Mas eu preciso perder peso. Eu preciso emagrecer. A gente tem esses casos, né? Bastante. Mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que realmente enfrentam problemas com obesidade. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Valdinei. Agradeço o convite. E aí, como está a nossa população? Muita gente sofrendo de obesidade, doutora? As pessoas estão engordando cada vez mais e junto disso, né, os problemas cardiovasculares, diabetes, câncer, né? Então tudo isso vem junto com o aumento do peso. É um pacote. É um pacote. Então, não é só uma questão de emagrecer por estética, por estar dentro né, daquele padrão que muitas pessoas idealizam, mas por saúde mesmo. Porque junto né, com o excesso de peso vem um monte de complicações de saúde que podem levar à morte. Claro, né? claro. Então... Quem mais tem sofrido de obesidade no nosso país hoje? A gente tem um histórico disso, Thalita? Na verdade, a gente vê que isso está acontecendo em toda a população, independente do nível de renda. Então, que às vezes, né, se coloca assim, porque comer saudável é caro, não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente vê que pessoas tanto de baixa renda quanto que têm uma condição maior estão sofrendo com isso. Por quê? A gente veio com tudo, né, os industrializados. Então, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, com menos tempo para preparar seu alimento em casa, recorrendo mais a comidas prontas. E aí isso acaba gerando consequências, né, entre elas a obesidade. Não existe mau exemplo, né, minha produção? É redundante falar mau exemplo ou não? Porque é bom exemplo e tal, mas eu tenho aqui algo muito ruim para confessar. Eu estou viciado em batatinha. Daquela, sabe? Ruffles e tudo mais e não sei o quê. A gente sabe que isso é prejudicial, né? Essas comidas industrializadas, porque a gente tem uma falsa sensação de ter o acesso mais fácil, rápido ali, ou na bobeira, você está sem fazer nada, vendo um filme e você acaba recorrendo a esse tipo de alimentação. Aí mora o perigo? Aí mora o perigo porque são justamente alimentos muito palatáveis, né? Muito gostosos, assim. Então, aquela mistura de gordura, açúcar e sal, o nosso paladar ama, o nosso cérebro ama. E não é à toa que as pessoas relatam mesmo se sentirem viciadas em determinados alimentos. Então, abre aquele pacote e não consegue parar de comer, né? Porque justamente ele instiga a comer cada vez mais. E qual é a hora da gente cuidar da saúde? Em que momento a gente percebe isso, hein, doutora? O ideal seria antes da concepção, antes de uma mulher engravidar, ela já deveria cuidar da sua alimentação, pai e mãe, para gerar um bebê saudável, porque a gente já sabe que se a criança já desde o início, na introdução alimentar, ela tem acesso ao açúcar muito cedo, alimentos industrializados, isso vai gerar uma consequência para o resto da vida. Então não tem hora. Tipo, a hora né, agora. É agora. Tipo, então, assim, quem já está enfrentando uma condição né, de obesidade e tudo mais, precisa buscar ajuda e entender que a obesidade ela é uma doença, então ela não é uma condição de desleixo, que a pessoa, tipo, não tem força de vontade ou algo assim. Não, ela é uma doença, inclusive ela tem lá no catálogo de doenças e a gente precisa tratar junto com um nutricionista, um médico, muitas vezes um psicólogo, junto com essa pessoa para poder tirar ela dessa condição. Eu aproveito esse gancho para te fazer uma outra pergunta. Nesse sentido, você falou de todo esse aparato profissional, né? Essa estrutura profissional. Todo mundo precisa de um acompanhamento com um nutricionista, doutora? Eu acredito que com medidas simples todo mundo pode começar, independente de ter um profissional ali acompanhando. Então, aquela dica de descasque mais e desembale menos, que parece até meio clichê, mas assim, ir mais para feira, comer alimentos naturais, né, comida de verdade, então carnes frescas, frutas, verduras, legumes, deixar esses industrializados para de vez em quando, para aquela exceção, então que ele não represente aí o máximo ali da tua alimentação. Certo. E uma condição assim que eu vejo muito comum assim quando eu atendo no consultório, as pessoas aqui elas têm muito hábito de não jantar comida e fazer um lanche. Então, assim, passar na padaria, pegar aquele pão, queijo, presunto, que a gente fala, a praticidade. Então, assim, o problema não é o pão, mas quando você come lá um prato de comida só na hora do almoço, com um pouquinho de salada, que às vezes a pessoa coloca lá 2 folhas de alface, 2 rodelinhas de tomate e acha que está comendo salada, né? Que é o clássico.
Então, assim, a gente precisaria todos os dias de um prato de verduras e legumes, de pelo menos 2 a 3 frutas todos os dias. Então, se você traz isso para o teu jantar, às vezes na forma de uma sopa, ou às vezes um purezinho de batata com uma carne moída. Nossa, não sabe? Está, Tipo, né? não precisa ser nada. Para isso, hein, Murcica? Não precisa ser nada muito elaborado, mas assim, trazer essa comida também para o jantar, eu acho que isso é algo que faz muita diferença. É o hábito, né? O bom hábito alimentar, que pode nos garantir saúde e vida longa. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Grande abraço. Eu que agradeço. E saúde. Saúde para todo mundo, né? É isso que a gente deseja. Quarta-feira tem mais. Se você tem sugestão, é só mandar mensagem para a gente lá sobre assunto que nós podemos abordar aqui no Fala Doutor. Fala Doutor. Oferecimento.